Pessoal, estamos de volta. Eu, professor Renato Alonso, professor de Pedagogia aqui do Estratégia Concursos, e vamos tratar o tema de hoje, que será a avaliação da aprendizagem. Tema fundamental para a sua prova, vinculada à didática, à prática pedagógica, de suma importância para a nossa prova, para o nosso concurso, ok? Então, vamos embora. Ok. Aula de hoje, avaliação da aprendizagem. Uma breve introdução, né? Como sempre, tomaremos como referência principal para a nossa aula o livro Didática, de José Libânio. Esse cara aqui é autoridade aqui no tema didática, muito cobrado em prova. Vamos começar os estudos lendo uma passagem do livro do autor. Vamos lá. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente. Ok. Que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através da avaliação, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. Tá? Continuando, a avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados no decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a um padrão de desempenho esperado, né? E expressos em juízo de valor, muito bom, bom, satisfatório, acerca do aproveitamento escolar, tá bom? Então, pessoal, já vou enfatizar aqui alguns pontos desse texto aqui de Libânio, tá? Primeiro, é uma tarefa que é contínua, essa avaliação importantíssima para o processo de ensino-aprendizagem, tá? Ela vai servir não só para dizer se o aluno passou ou não passou de ano, não, ele vai constatar, a avaliação vai permitir, né, a constatação de progressos do aluno, das suas dificuldades e, assim, reorientar o trabalho e as correções que se julgarem necessárias para ajudar aquele aluno a superar as suas dificuldades, né? Então, a avaliação, essa é a grande mensagem aqui, é uma reflexão sobre o nível da qualidade de trabalho, tanto da qualidade do trabalho que está sendo exercido pelo professor, quanto da aprendizagem dos alunos. Tá bom? Então, a avaliação vai servir também para avaliar a própria atividade docente. Porque é possível que o mau desempenho dos alunos também seja em função de um trabalho que talvez não esteja coerente com a capacidade, nível de desenvolvimento, expectativa dos alunos. Tá bom? Então, a avaliação serve tanto para reorientar a própria prática docente, como, obviamente, a prática dos alunos, né? A partir do momento que o aluno não tem uma nota boa, ele vai buscar um novo procedimento, uma nova forma de estudar para recuperar e aí sim conseguir o êxito nos estudos. Tudo bem? Definitivamente, a avaliação não se resume à realização de prova ou atribuir notas, pois ela vai muito além disso. O registro de notas escolares é apenas uma mensuração de dados. Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante porque já teve questão de prova, tá? Que justamente faz essa correlação, né? O que é o registro de nota, né? Aplicar uma nota, uma graduação, né? Nota 10, nota 5, bom, ruim. Isso é apenas uma mensuração de dados, nada mais. Tudo bem? Que deverá ser interpretado para que haja uma posterior avaliação qualitativa. Então, mensuração de dados tem relação com uma avaliação quantitativa, tá bom? A partir de um número, de uma quantidade, de um valor atribuído, uma nota, né? Deve-se fazer uma interpretação e depois uma avaliação qualitativa, que vai muito além de só aplicar uma nota. Tá? Este modelo já ultrapassado de avaliação, qual é esse, onde se enfatiza só o registro de notas, né? Por meio de notas, para aprovar ou reprovar, é o que a doutrina chama de avaliação tradicional. Tudo bem?
Temos ainda uma outra aqui, ó, a avaliação classificatória, que tem semelhanças com essa avaliação tradicional, mas a diferença é que a avaliação ocorre comparando-se um aluno com o outro. A classificatória é para dizer qual é o aluno melhor e qual é o aluno pior da sala, né? Da turma. Aquele aluno ali é o aluno mais inteligente da turma, né? A avaliação classificatória, tá? Sendo um critério pouco eficaz para avaliar a aprendizagem do aluno, essa classificação, comparando um com o outro, né? Pois se cada aluno é diferente um do outro, se fossem todos iguais, aí tudo bem. Se fossem todos robôs, todo mundo igual, dá para comparar um outro, porque os parâmetros, as referências são iguais. Mas na medida que os indivíduos são diferentes, não tem sentido, segundo essa doutrina aqui, comparar uma coisa com outra, que são coisas diferentes. Comparar maçã com banana, né? Não tem sentido comparar um indivíduo com outro, já que eles são diferentes. Não tem sentido esta classificação. Tudo bem? Culturas diferentes, ambientes diferentes, histórias de vida diferentes e por aí vai. Tá? E aí, em oposição a esse tipo de avaliação, surgiu a avaliação mediadora, que, de acordo com Jussara Hoffmann, e aí vocês vão ter que lembrar dessa pessoinha aqui quando se falar de avaliação mediadora, tá? Tá bom? Exige prestar muita atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor-lhe questões novas e desafiadoras, guiando-o por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual. Existe uma mediação, né? O professor aqui tem um papel mediador, essa avaliação mediadora vai respeitar e vai buscar, né, dentro da individualidade de cada aluno, o desenvolvimento dele. Tá? Então tem muita atenção no aluno. Os alunos não são tratados todos iguais. Não. Cada um tem a sua história, né? E a avaliação mediadora, ela considera estas diferenças, estas individualidades. Tá bom, Jussara Hoffmann? Não vamos esquecer dela, não. Ok? E aí, Libânio divide a avaliação em 3 tarefas. Eu até enfatizei aqui para não confundir as 3 funções, né? Pode parecer a mesma coisa, mas não são. A gente vai estudar aqui 3 tarefas, segundo o Libânio, e depois nós vamos estudar as 3 funções da avaliação da aprendizagem, tá? Dado para não confundir. Vamos lá, Libânio afirma que as tarefas da avaliação são 3 tarefas na avaliação. Primeira, verificação. Segunda, qualificação. E terceira, apreciação qualitativa. Tudo bem? Verificação é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos através de provas, exercícios, tarefas, meios auxiliares, como observação de desempenho, entrevista e tudo mais. Coleta de dados, tá? Verificação. Coleta de dados. Na qualificação, é a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos e, conforme o caso, a atribuição de notas ou conceitos. Então, enquanto na verificação o professor vai, por exemplo, corrigindo a prova, isso aqui é certo, errado, errado, certo, errado. Fez a verificação do conhecimento. Pronto. Feita essa verificação, vamos qualificar agora. Aí vai e aplica a nota dele. A nota dele foi 8, foi 7. Esta é a qualificação, a atribuição. E depois vem uma terceira tarefa, que é a apreciação qualitativa, a avaliação propriamente dita dos resultados, referindo aos padrões de desempenho esperados. Tudo bem? Aí vai ver se o aluno está precisando de reforço, não está. Ele vai além do aspecto quantitativo da nota. Ele entra no mérito qualitativo, tá? Tarefas, verificação, qualificação e apreciação qualitativa. Não vão trocar a palavra, né? A banca adora trocar, adora demais trocar qualitativa por quantitativa. Deve ter umas 500 questões quantitativa. Trocando essas palavras, tá? Não vão cair nessa aí, não. Funções da avaliação. De acordo com os apontamentos nos escritos de Libânio, são funções da avaliação. Olha aqui, 3 funções agora, tá? Pedagógico-didática, diagnóstico e controle. Já adianto a vocês que essas 3 funções são interdependentes entre si. Uma depende da outra. Função pedagógico-didática da avaliação se refere ao papel da avaliação no cumprimento de seus objetivos gerais e específicos da educação escolar, tá?
ao se comprovar sistematicamente os resultados do processo de ensino, evidencia-se ou não o atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparação dos alunos para enfrentar as exigências da sociedade, tá? De inseri-los no processo global de transformação social e de propiciar meios culturais da participação ativa nas diversas esferas da vida social. Então, uma função pedagógica, né? Didática, de levar, de trazer a educação para o aluno, para que ele possa ser inserido na sociedade, né? Enfrentar as exigências da sociedade. Tudo bem? Função diagnóstico, é a segunda função. Permite identificar progressos e dificuldades. É lógico, né? Diagnóstico vai identificar, vai diagnosticar progressos e dificuldades, tá bom? Dos alunos, e a atuação do professor também vai diagnosticar falhas, se houver, né, na atuação do professor, que por sua vez determinam modificações no processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Segundo o autor, é a função mais importante, pois é a função que possibilita a avaliação do cumprimento da função pedagógico-didática. Por meio do diagnóstico, vai ser analisado, avaliado se está sendo cumprida ou não a função pedagógico-didática do ensino, né? Por meio desta função diagnóstica aqui da avaliação, tá? Sem o diagnóstico, a gente não consegue saber se estamos cumprindo ou não essa função pedagógico-didática. E também aqui dá sentido pedagógico à função de controle, que nós ainda vamos ver, que é a terceira função. A avaliação diagnóstica deve ser realizada no início, durante e no final do processo de ensino. Pessoal, a avaliação diagnóstica é durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Esse diagnóstico deve ser feito durante todo o ano letivo e não apenas no dia da prova. É isso que está dizendo aqui. Tá? No início, devem ser diagnosticadas as condições prévias dos alunos, sendo uma etapa de sondagem de conhecimentos que o aluno já tem, das experiências que ele tem, bem como de provimento dos pré-requisitos para uma sequência da unidade didática. Para dar prosseguimento no assunto, verifica-se se ele já tem conhecimento de um assunto anterior, que dá respaldo ao novo assunto, né? Essa sequência didática. Tá? Então, esse início, tá? Se verifica, se diagnostica, né? As condições prévias do aluno. Durante, né? É no início, durante e no final. Durante o processo de ensino é feito o acompanhamento do progresso dos alunos, é durante, né? Apreciando os resultados, corrigindo falhas, esclarecendo dúvidas, estimulando-os a continuarem trabalhando até que alcance resultados positivos. Ao mesmo tempo, essa avaliação fornece ao professor informações sobre como ele está conduzindo o seu trabalho, né? Então, a informação é tanto para o aluno quanto para o professor. Andamento da matéria, adequação de métodos e materiais, comunicação com os alunos, adequabilidade da sua linguagem, etc. No final, também, né? De uma determinada unidade didática, do bimestre do ano letivo, por exemplo, a diagnóstico realizado nesta fase tem o fim de avaliar o resultado global do processo de aprendizagem. O que acontece é que, na prática, muita gente se atém somente a essa avaliação final aqui, mas é necessário avaliar previamente e fazer as avaliações durante, né, o diagnóstico durante o processo de aprendizagem também. Por fim, a função de controle se refere aos meios e à frequência de verificação, né? Quais são os meios para se verificar? Qual é a frequência com que eu verifico? Isso está relacionado com o controle, né? De qualificação dos resultados escolares, possibilitando um diagnóstico das situações didáticas. Tá bom? Então, está relacionado com a forma, com o meio, a frequência que são feitas as avaliações. Libânio afirma que há um controle sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação professor-aluno no decorrer das aulas, através de uma variedade de atividades que permite ao professor observar como os alunos estão conduzindo-se na assimilação de conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento das capacidades mentais. Tá bom? Então, no decorrer das aulas, existe uma variedade enorme de situações que permitem o professor fazer as avaliações. E os professores não devem ser reféns daquela avaliação única feita de final do ano, final do semestre, que é a prova. Não. Mas numa série de variedade de atividades. Beleza? Bora. Ok. Vimos as tarefas, vimos as funções e vamos chegar aqui na parte mais importante da aula.
tá? Os modelos de avaliação. Neste tópico, vamos fazer uma avaliação sobre os modelos de avaliação. Esta classificação é abordada por diversos autores e costuma ser muito cobrada em prova. Vamos a ela. São 3. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Vamos entender cada uma delas aqui. Ok? Já antecipo aqui que eu botei vermelhinho aqui de propósito, tá? Porque essa avaliação, digamos que ela é ruim, tá? Vamos lá. Avaliação diagnóstica, né? Modelo de avaliação. A avaliação diagnóstica consiste, né, permite a captação dos progressos e dificuldades do aluno. Não foi exatamente isso que nós vimos agora lá na função do diagnóstico, né? Permitir a capacitação de progressos e das dificuldades. A avaliação diagnóstica permite isso. Saber quais são as facilidades e quais são as dificuldades dos alunos. Esses progressos são construídos gradativamente à medida que o professor for identificando o aluno que está compreendendo o conteúdo didático. Olha o que diz aqui Santana. O diagnóstico se constitui por uma sondagem, projeção, retrospecção da situação do desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. É uma etapa do processo educacional que tem como objetivo verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário planejar para selecionar as dificuldades encontradas. Selecionar, identificar, diagnosticar as dificuldades encontradas. Tranquilo? Função diagnóstica. Modelo diagnóstico, aliás, né? Tem este modelo diagnóstico que é justamente para identificar principalmente as dificuldades, mas também os progressos. Tudo bem? E aí, chegamos aqui a que eu considero a mais importante aqui, né? Avaliação formativa, também chamada de avaliação processual. A avaliação é formativa no instante que indica como os alunos estão se comportando em relação ao objetivo proposto. Essa formativa, né, essa formação, tem a ver com o próprio papel do aluno. Enquanto que na diagnóstica a gente apenas identifica, né, o que está bom e o que está ruim, na avaliação formativa a gente entra no mérito do aluno, como ele está se comportando em relação aos objetivos propostos. Essa avaliação leva em conta o progresso individual do aluno e a sua função ativa na própria aprendizagem, muito importante. Função ativa na própria aprendizagem, compreendendo suas possibilidades de aprendizagem. Sobre a avaliação formativa, podemos dizer que, então lá, o texto aqui de Souza, a avaliação formativa buscaria, além disso, compreender o funcionamento cognitivo do aluno em face da tarefa proposta. Os dados de interesse prioritário são os que dizem respeito às representações das tarefas explicitadas pelo aluno e as estratégias ou processos que ele utiliza para chegar a certos resultados. Então, ó, para ele chegar, né? Está falando dele, da função ativa dele, tá? Os erros constituem objeto de estudo particular. Aqui o aluno procura entender os seus erros, tá? No sentido de buscar correção, as melhorias. Não só os alunos, como o próprio professor. O professor vai buscar entender esses erros para reorientar a sua ação pedagógica, visto que são reveladores da natureza das representações ou das estratégias elaboradas por ele. A finalidade da recuperação pedagógica, né, recuperação pedagógica justamente para corrigir os erros, será ajudar o aluno a descobrir aspectos pertinentes da tarefa e comprometer-se na construção de uma estratégia mais adequada. Ok, pessoal? Avaliação formativa, né? O próprio aluno passa a ter uma função muito importante na avaliação, uma função ativa, no sentido do aluno também conseguir avaliar e identificar seus erros, tá? E, naturalmente, buscar as correções, né? Os aprimoramentos. Ok? Esta é a avaliação formativa, tá? Reorienta a própria ação pedagógica. Vocês vão ver muito isso, a avaliação formativa. Reorienta a própria ação pedagógica, a ação docente. Busca identificar erros, ok? E aí chegamos na avaliação somativa. A avaliação aqui ganha os foros do direito de premiar ou castigar dentro de um ritual pedagógico, tá? A avaliação somativa tem aspecto autoritário e conservador e não funciona como um instrumento dialético de avanço, de novos rumos, né? Não serve em nada para transformação, contudo é extremamente eficiente para a conservação da estrutura social, pois exacerba a autoridade e oprime o educando, impedindo o seu crescimento. Tem por objetivo, ó, somar, né? Somativa, somar
as avaliações dos alunos com o intuito de conferir-lhes um grau, uma nota. Então é bem simplista, né? Justamente relacionado com aquela avaliação tradicional que nós vimos no início da aula. A avaliação somativa, o objetivo é avaliar de maneira geral o grau em que os estudantes mais amplos têm sido alcançados ao longo e no final do curso. Tudo bem? Então, isto é a avaliação somativa. Ele limita a somar avaliações, né? Para ficar fácil para vocês memorizarem a avaliação somativa, beleza? E aí eu vou entrar aqui no mérito, aqui eu estou saindo um pouquinho da obra de Libani, estou entrando aqui na obra de Zabala, Anthony Zabala, tá? Porque ele também fala da avaliação, só que dos conteúdos, a avaliação da aprendizagem em função dos conteúdos, e ele também é bastante cobrado em prova, tudo bem? Anthony Zabala. Ele fala o seguinte, ó, a avaliação dos conteúdos está classificada conforme a tipologia dos conteúdos, tá? Ou seja, a avaliação dos conteúdos. Aí ele classifica em conceitual, factual, procedimental e atitudinal, tá? Já antecipo para vocês que, em alguns casos, a banca de prova considera isso aqui como uma coisa só, tá? Ela chama só de conteúdos conceituais ou conteúdos factuais, tá? Mas não é o normal, nós vamos ver inclusive questões onde a banca entendeu que são as 4 fases aqui, tudo bem? Mas se cair na sua prova que as duas aqui são uma coisa só, pensem 2 vezes antes de marcar a alternativa como errada. Tente identificar um erro em alguma outra alternativa antes. Tudo bem? Porque eu já vi eles considerarem isso aqui uma coisa só. Então vamos lá. Vamos entender o que são conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Vamos lá. Conteúdos conceituais. Todos os conteúdos necessitam de uma base teórica, denominados conceitos, tá? Os conteúdos conceituais desenvolvem a parte cognitiva do ser, levando-os a desenvolver o intelecto, o raciocínio, a dedução, a memória, proporcionando a construção do conhecimento. O conceito permite a construção do conhecimento. Nas provas escritas, é conveniente propor problemas e exercícios que não correspondam ao tema que se está trabalhando, mas sim incluir problemas de temas anteriores e outros que ainda não tenham sido trabalhados. Por quê? Porque vai forçar o aluno a trabalhar a construção do conhecimento em cima do conceito aprendido, tá? A ideia não é cobrar na prova o conceito propriamente dito. Eu quero saber se você sabe o conceito. Não. Zabala entende que deve ser cobrado assuntos anteriores ou que poderão ser cobrados ainda, posteriores, que tenham relação com esse conceito, tá? Justamente para proporcionando a construção do conhecimento. Tudo bem? Então, o conceito está na forma aqui, digamos assim, mais primitiva do conhecimento, né? Está relacionado com um princípio, com algo que é incontestável. Por exemplo, o nome de uma rua, não tem o que se discutir. É o nome da rua, né? O nome da pessoa. É um tipo de conteúdo conceitual, é algo que não dá para se discutir, não tem nem o que pensar. É e é, ponto. É o próprio conceito. Ok? E aí vamos para a avaliação dos conteúdos factuais, né? Relacionado aos fatos. Né? Aqui já tem um upgradezinho em relação aos conceituais. Conteúdo traduzido em conhecimentos de acontecimentos, né? Factos, né? Acontecimentos, situações, dados, fenômenos concretos e singulares, como, por exemplo, a idade de uma pessoa, a localização, a altura de uma montanha, nomes de acontecimentos históricos, fatos históricos, né? Por exemplo, o iluminismo, né? Que foi um acontecimento, né? Um fato, certo? A localização, tem que ter um conhecimento de espaço, né? A altura de uma montanha. São fatos, acontecimentos, situações, dados, tá? Que levam a se raciocinar um pouco mais, né? Quando eu falo que a montanha tem 1000 metros, a pessoa tem que ter uma noção do que é 1000 metros. Tem gente que não tem noção, né? De distância. Enfim, tem que ter uma noção, certo? Então ele é um upgrade em relação ao conceito que nós acabamos de ver, que é algo mais primitivo, mais basilar. Ok? 3. Avaliação dos conteúdos procedimentais. Procedimento está relacionado com ação, com procedimento, com saber fazer. São conteúdos que implicam saber fazer. Tá? É a parte prática do conteúdo. O conhecimento sobre o domínio deste saber fazer
só pode ser verificada em situações de aplicação dos conteúdos. Então, o conteúdo ele é aplicado, é a parte prática, certo? É o saber fazer com conteúdos procedimentais. Muito fácil de identificar esse conteúdo, tá? Procedimental está relacionado com a parte prática, com o saber fazer. Por fim, conteúdos atitudinais, relacionados com atitude. Vamos lá. A fonte da informação para conhecer os avanços na aprendizagem deste conteúdo é a observação sistemática de opinião, atuações, né, atitudinais, nas atividades grupais, nos debates, nas atividades esportivas. Então, é um outro tipo de conteúdo que leva para as relações sociais, tá? Para o cotidiano, ok? Opiniões, atitudes, atuações, são conteúdos atitudinais. Ok, vistos a bala, vamos voltar para Libânio. A avaliação na prática, tá? Afirma que a prática da avaliação em nossas escolas tem sido criticada sobretudo por reduzir-se a sua função de controle, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas provas. O autor cita os erros mais comuns. Justamente ele fala que deveria ocorrer uma avaliação qualitativa e não só a quantitativa, né? Erros mais comuns, né, na prática, na avaliação segundo o Libânio. A avaliação unicamente com o ato de aplicar provas, atribuir notas, classificar os alunos. É um erro. O professor reduz a avaliação à cobrança daquilo que o aluno memorizou e usa a nota somente como instrumento de controle. Ainda há professores que se vangloriam por deter o poder de aprovar ou reprovar. Ao fixar critérios de desempenhos unilaterais, o professor avalia os alunos pelo seu mérito individual, pela sua capacidade de se ajustarem aos seus objetivos, independentemente das condições de ensino, das condições dos alunos, fatores externos e internos que interferem no rendimento escolar, ignorando fatores que envolvem o ensino, tais como os objetivos da formação, o método. Ele está dizendo aqui que na avaliação feita com nota se ignora tudo isso, né? Qual é o objetivo da formação? Quais são os métodos, procedimentos utilizados pelo professor? Não é considerado. A situação social dos alunos, as condições e os meios de organização do ensino, os requisitos prévios, né, que os alunos têm para assimilar a nova matéria, se detém conhecimento suficiente para conseguir assimilar esse novo conhecimento, as diferenças individuais, né, a individualidade de cada um, o nível de desenvolvimento intelectual, as dificuldades de assimilação devido às condições sociais, econômicas, culturais adversas do aluno. Nada disso é considerado nesse tipo de avaliação que se reduz a aplicar nota. Outro erro, utilizar a avaliação como recompensa aos bons alunos e como punição aos desinteressados ou indisciplinados. As notas se transformam em armas de intimidação e ameaça para os uns e prêmios para outros. É comum a prática de dar e de tirar ponto, conforme o comportamento do aluno, ou a preocupação excessiva pela exatidão da nota, às vezes reprovando o aluno por causa de décimos, né? Nestas circunstâncias, o professor exclui o seu papel de professor, né, de docente, isto é, o de assegurar as condições e os meios pedagógicos e didáticos para que os alunos sejam estimulados e aprendam sem necessidade de intimidação. Outro erro, professores que, por confiarem demais em seu olho clínico, dispensam verificações parciais no decorrer das aulas, né? Não faz as verificações parciais. Neste caso, o prejuízo dos alunos é grande, uma vez que seu destino costuma ser traçado logo nos primeiros meses do ano letivo, quando o professor estabelece quem passa e quem não passa no ano, né? Com seu olho crítico, ele já define. Os condenados à repetência são isolados no canto da sala de aula e não raro abandonam a escola. E aí, último erro, professores que rejeitam as medidas quantitativas de aprendizagem em favor das qualitativas. Aí esse professor entende que só o qualitativo é importante. Ele desconsidera as medidas quantitativas. Tá? Isso também não é bom. Consideram que as provas da escolaridade são prejudiciais ao desenvolvimento autônomo das potencialidades e da criatividade do aluno. Acreditam que, sendo a aprendizagem decorrente preponderantemente da motivação interna do aluno, toda a situação de prova leva à ansiedade, à inibição, ao cerceamento do crescimento pessoal. Por isso, recusam qualquer quantificação dos resultados. Aí esse cara é o outro lado da moeda, né? Totalmente extremista. Esse aqui não aplica a prova.
Vejam que os equívocos acima apresentados mostram duas posições extremamente extremas em relação à avaliação escolar. Considerar apenas aspectos quantitativos ou apenas os qualitativos. No primeiro caso, a avaliação é vista como uma medida, e ainda estamos falando no primeiro caso aqui, né, no quantitativo, e ainda assim mal utilizada. Já no segundo caso, a avaliação se perde na subjetividade do professor e dos alunos, tá bom? O entendimento correto da avaliação consiste em considerar uma relação mútua entre os aspectos qualitativos e quantitativos. Quantitativos e qualitativos. Ok? É isso aí, vamos lá. Característica da avaliação escolar, né? Segundo Libani, a avaliação escolar tem estas características. Reflete a unidade dos objetivos, conteúdos e métodos. Tá? Reflete a unidade, né? No sentido que ele busca a integração do objetivo da educação, conteúdo abordado e o método utilizado. A avaliação, ela avalia tudo isso aqui. Possibilita a revisão do plano de ensino, sim, ou seja, a avaliação permite a própria reorientação da ação pedagógica, da ação do professor. Né? Com os resultados obtidos no final do ano, é possível reorientar a prática pedagógica, é possível revisar seu plano de ensino, logicamente buscando melhorias. Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Tá? Deve voltar-se para a atividade dos alunos, naturalmente. Né? Deve ser objetiva, tá? Menos subjetiva. Ajuda na autopercepção do professor. Sim, reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos. Sim, a partir do aluno, ele sabe a nota que ele tomou do professor, ele toma conhecimento, né, dos valores e das expectativas que o professor tem em relação a eles. E aí vamos trabalhar cada um deles, né? Cada uma dessas características aí. Característica 1. Reflete a unidade dos objetivos, conteúdos e métodos. Vamos lá. A avaliação escolar é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e não uma etapa isolada, certo? A avaliação é uma parte integrante, não é algo isolado. Há uma exigência de que seja concatenada, integrada aos objetivos da educação, aos conteúdos que são abordados e os métodos que são utilizados no plano de ensino e desenvolvidos no decorrer das aulas. Os objetivos, por explicitam conhecimentos, habilidades e atitudes, cuja compreensão, assimilação e aplicação, por meio de métodos adequados, devem manifestar-se em resultados obtidos nos exercícios, provas, conversação didática, trabalho independente, etc. Um aspecto particularmente relevante é a clareza dos objetivos, pois os alunos precisam saber para que estão trabalhando e no que estão sendo avaliados. Então, aqui ele enfatizou a importância dos objetivos. O objetivo é o norte de toda a ação pedagógica, né? Em função do objetivo, vai ser definido os conteúdos, né? Vão ser definidos os métodos e também os processos avaliativos. Os objetivos são o norte da ação pedagógica. Segunda característica da avaliação, possibilita revisar o plano de ensino. O levantamento das condições prévias dos alunos para iniciar nova matéria, os indícios do progresso ou deficiências detectados na assimilação de conhecimentos, as verificações parciais e finais são elementos que possibilitam a revisão do plano de ensino e o encaminhamento do trabalho docente para a direção correta, para uma nova direção, certo? Não apenas nas aulas, mas nos contatos informais na classe, no recreio, o professor vai conhecendo dados sobre desempenho e aproveitamento escolar e o crescimento dos alunos. Então, isso é importante demais, pessoal. A avaliação também tem um viés de melhorar a própria ação docente, a própria ação do professor, e não só para avaliar os alunos. Característica 3, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Todas as atividades avaliativas concorrem para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos e visam diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para isto. O objetivo do processo de ensino e de educação é que todas as crianças desenvolvam suas capacidades físicas e intelectuais, seu pensamento independente e criativo, tendo em vista as tarefas teóricas e práticas, de modo que se preparem positivamente para a vida social. A educação é para isso, né? A avaliação, então, deve ajudar todas as crianças a crescerem, os ativos, os apáticos, os espertos, os lentos, os interessados e os desinteressados. Os alunos não são iguais, nem no nível socioeconômico e nem nas suas características individuais. A avaliação possibilita o conhecimento de cada um, da sua posição em relação à classe, estabelecendo uma base para as atividades de ensino e aprendizagem.
tá bom? Então ajuda a identificar as individualidades, tá? Para a melhoria das atividades de ensino e aprendizagem. Ok? E assim, desenvolver as capacidades e habilidades de cada um. Característica 4, voltar-se para a atividade dos alunos. A avaliação do rendimento escolar deve centrar-se, né, ter como centro, foco, no entendimento de que as capacidades se expressam no processo da atividade do aluno em situações didáticas. Por esta razão, é insuficiente restringir as verificações a provas no final de bimestre. Tá? Então, é insuficiente somente essa verificação de prova, tá? Mas sim durante quaisquer atividades do aluno ao longo de todo o ano letivo. Nós já vimos que existe uma série de atividades que os alunos praticam em sala de aula que são passíveis de avaliação e não somente a restringir, né? Restringir a provas. Ser objetiva, né? A avaliação deve ter um caráter objetivo, capaz de comprovar o conhecimento realmente assimilado pelo aluno, de acordo com os objetivos e conteúdos trabalhados. E aqui está um ponto importante, tá? Isto não quer dizer, não significa que não possa haver subjetividade do professor e dos alunos, que está sempre presente na relação pedagógica. Mas a subjetividade não pode comprometer as exigências objetivas, sociais e didáticas inerentes ao processo de ensino. Para garantir a exigência da objetividade, aplicam-se instrumentos e técnicas diversificadas de avaliação. Então, existem técnicas, existem instrumentos de avaliação que vão direcionar para uma avaliação objetiva e diminuir a subjetividade do professor, embora saibamos que ela sempre vai existir. Tá bom? Não significa excluir. A avaliação escolar, portanto, envolve a objetividade e também a subjetividade, tanto em relação ao professor como aos alunos. Se somente levar em conta aspectos objetivos, acaba tornando-se mecânica, né, e imparcial, atendendo-se somente às necessidades e condições internas dos alunos, podendo comprometer o cumprimento das exigências sociais requeridas na escola. Para superar criativamente esta aparente ambiguidade entre ser objetivo, né, e ser subjetivo, o professor precisa ter convicções éticas, pedagógicas e sociais. Ao fazer a apreciação qualitativa dos resultados escolares, levará em conta os seus propósitos educacionais, né, o propósito da educação, e não seus próprios propósitos subjetivos, pessoais. O fato de o aluno ser pobre não justifica a tolerância com um desempenho escolar fraco, pois o professor deve exigir de todos uma sólida assimilação do conhecimento. Por outro lado, não é democrático estabelecer objetivos cujo alcance esteja acima das reais possibilidades do aluno. E aí aqui é necessário observar a individualidade de cada um. Então o professor tem que superar essa aparente ambiguidade entre ser objetivo e ser subjetivo. Ok? As duas últimas características aqui. Ajuda na autopercepção do professor. A avaliação é também um termômetro, né, dos esforços do professor. Ao analisar os resultados do rendimento escolar dos alunos, obtém informações sobre o desenvolvimento do seu próprio trabalho. O professor pode perguntar-se: meus objetivos estão suficientemente claros? Os conteúdos estão acessíveis, significativos e bem dosados? Os métodos e os recursos auxiliares de ensino estão adequados? Né? Então aqui, ele está trabalhando aqui os objetivos. Cadê? Os objetivos, os conteúdos, os métodos, os recursos, né, que se utilizam no processo de ensino e aprendizagem. Né? Eu estou conseguindo comunicar-me adequadamente com os alunos? Estou dando a necessária atenção aos alunos com mais dificuldade, né? Os alunos que têm mais dificuldade? Ou estou dando preferência só a quem é bem-sucedido, né? Aos alunos bons, aos mais dóceis, né? Aos mais obedientes? Estou ajudando os alunos a ampliarem suas aspirações, a terem perspectivas de futuro, a valorizarem o estudo? Tudo bem? Isso tudo está aqui. Característica da avaliação, autopercepção do professor. Por fim, reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos. Os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os hábitos, bem como a maneira de ser do professor, indicam as crenças e propósitos com relação ao seu papel social, profissional diante dos alunos. Né? Ele reflete, a avaliação que ele dá aos alunos reflete, né, os valores e as expectativas que o professor tem em relação aos seus alunos. Tranquilo, vamos lá. Falemos agora sobre os instrumentos de verificação do rendimento escolar. Libânio diz o seguinte, ó. São diversas as formas de se verificar o rendimento escolar. As verificações por meio de provas escritas, dissertativas, questões objetivas ou práticas
são de caráter mais formal. Os procedimentos que visam o acompanhamento dos alunos nas várias situações diárias, como observação, entrevista, são de caráter menos formal, são mais informais, embora de grande valor na compreensão e apreensão da real aprendizagem do aluno. E aqui, Ivane cita alguns exemplos de instrumentos de verificação. Prova dissertativa, prova objetiva, questões certo e errado, questões de completar a lacuna, questões de correspondência, questões de múltipla escolha, questões do tipo teste de respostas curtas ou de evocação simples, questões de interpretação de texto, questões de ordenação, questões de identificação. Beleza? E aí, procedimentos auxiliares, né? Ele também cita alguns procedimentos que auxiliam na avaliação. A Libani afirma a existência de procedimentos importantes auxiliadores da avaliação, dentre eles a observação, a entrevista e a ficha técnica de dados de alunos, procedimentos informais. O professor observa o aluno, faz entrevista, né? Faz uma ficha sintética com os dados dos alunos. Vão auxiliar na avaliação. A observação, né? Está sujeita à subjetividade do professor, aí não tem jeito, é a observação do professor, né? Visa investigar informalmente as características individuais e grupais do aluno, tendo em vista identificar fatores que influenciam a aprendizagem e o estudo das matérias, na medida do possível, modificá-los. Entre esses fatores podemos citar, né, observar, né, as condições prévias dos alunos, o tipo de relacionamento do professor, os alunos e entre os próprios alunos, identificar se há problemas entre os próprios alunos, características socioculturais de cada aluno, a linguagem do professor e dos alunos, as experiências vividas no meio familiar e social e a percepção positiva ou negativa em relação à escola e em relação ao estudo, né? A percepção do aluno. Ok? Vimos aqui a observação. Tá? Segundo o autor, para extrair da observação dados que permitam um melhor conhecimento dos alunos individualmente e da classe como grupo, para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, o professor deve ter uma atitude criteriosa. Tem que tomar cuidado com essa observação. Ou seja, apenas tirar conclusões após observar os alunos em várias situações. Tá? Para quê? De forma que o resultado desta observação não seja uma mera opinião, mas sim uma avaliação fundamentada, né? Às vezes, por um momento que ele viu o aluno agir de uma determinada maneira, ele já tira a conclusão de que o aluno é daquele jeito ou é daquele outro jeito, né? E aí, ele não tem uma avaliação fundamentada, tá bom? Então, tem que observar em várias situações. Próximo instrumento auxiliar de avaliação, a entrevista é uma técnica simples e direta de conhecer e ajudar a criança no desempenho da escola. Deve ter sempre um objetivo, ampliar os dados que o professor já tem, tratar de um problema específico detectado nas observações, esclarecer dúvidas quanto a determinadas atitudes e hábitos da criança. A entrevista requer um relacionamento amigável do professor com a criança, colocá-lo à vontade, fazer perguntas claras e compreensíveis e deixá-la falar a maior parte do tempo, tá bom? Então, a entrevista, mais um instrumento importante e auxiliar na avaliação. Por fim, fechando a nossa teoria da aula, ficha sintética dos dados dos alunos é uma ficha individual de registro simples. Pode-se utilizar um caderno comum e identificar em cada folha os itens necessários, tá? Então, vai ser feita uma ficha de cada aluno. Beleza, minha gente? Tranquilo, né? Fechamos aqui a parte teórica da aula de avaliações de aprendizagem, como de prática, né? De praxe, vamos agora às questões de concurso, questões de provas anteriores e tenho certeza que vai ser muito tranquila resolver essas questões na aula, tá? Importante, reforço sempre, é preciso muitas questões, é preciso prática, repetição. A repetição leva à perfeição, não é isso? Então é muita questão que a gente tem que fazer, tá? Na minha época de concurseiro, eu perdi a conta para mais de 5.000 questões, no mínimo aí que eu fiz, tá? Vocês têm que fazer muitas questões, talvez vocês não possam fazer toda essa quantidade, né? Eu passei um bom tempo estudando para concurso, né? Hoje eu sou concursado da Secretaria da Fazenda, sou auditor fiscal, passei aí mais de anos estudando, tá? Vocês talvez não tenham esse tempo todo, mas o tempo que vocês tiverem para estudar, vocês têm que trabalhar teoria junto com revisão, junto com questões, tá bom? Não deixem nunca essas 3 frentes aqui na sua preparação, seu planejamento. Estude teoria, revisões e questões. Vamos agora para as questões. Bora!
Vamos lá. Muito se discute atualmente sobre a importância da avaliação na educação. Aqui, falando de avaliação, né? Artigos, livros e congressos são produzidos para pensar sobre como a educação escolar deve ocorrer nas escolas, tendo-se por base uma concepção mais contemporânea de educação, né? Mais contemporânea, mais atual, pode-se entender que a avaliação escolar é aplicação de provas como o mais importante ato? Negativo, né? Acabamos de ver que isso não. Classificar os melhores alunos? Também não. Isso aqui é bem antigo. É parte importante do processo ensino-aprendizagem? Aí sim, né? Como é que eu vou falar que não é importante? É importante. Bem óbvio, né? Tá certo. D. Classificação dos alunos? Também não. Tá bom? A avaliação escolar, na concepção contemporânea, ela é parte importante no processo de ensino-aprendizagem. Não serve exclusivamente para aplicar prova, para classificar alunos, tá? Letra C. Fácil demais, né? Vamos lá. O conjunto de procedimentos de avaliação empregados por professores e descritos a seguir foi elaborado por Jussara Hoffmann. Tá, vamos lá. Jussara Hoffmann ela trouxe o conceito de avaliação mediadora, mas vamos ler o que ela está falando aqui, né? Utiliza métodos comparativos ou impressionistas de análise. Opa, se utiliza métodos comparativos, a gente está falando daquela avaliação classificatória, comparando um com o outro. Expressa resultados ao foco no quantitativo. Corrige ou analisa o teste com a finalidade de aprovar ou reprovar o aluno. Tá? Analisa a resposta do aluno com base em expectativas pré-determinadas ou em relação ao grupo. Nota do aluno em relação ao do grupo. Que tipo de avaliação é essa? É a classificatória. É a que ela condena, tá? Ela condena porque ela entende que a melhor avaliação é a mediadora, né? Que nós vimos lá na aula. Ok? Então, como aqui ela citou aqui a comparação, né? Inclusive em relação ao grupo, é a classificatória. Muita gente poderia confundir e colocar tradicional, né? Já que ele citou aqui resultados quantitativos como foco mais... A descrição do texto aqui foi mais além e nos remeteu aqui à classificação. Vamos lá. A prática docente de avaliar o aluno por meio de atribuições de nota, olha aqui, aquela bem antiga, né? É denominada planejamento? Não. Observação? Não. Observação não é atribuir nota. Diagnóstico? Também não. Parecer? Não. Mensuração, exatamente. Nós vimos isso bem no início da aula também. Tá? Essa prática de aplicar nota tem a ver com mensuração de resultado. Bora! Em um curso de formação continuada ofertado a professores de educação superior, né? Olha aqui, são professores, mas esses professores estão na qualidade de aluno, né? Estão num curso de formação continuada, certo? Estão estudando. Adotou-se a seguinte sistemática avaliativa. Após estudarem diferentes metodologias de ensino-aprendizagem, os professores aplicaram os conhecimentos aprendidos no curso de formação em turmas de alunos de curso de graduação, nos quais eles atuavam como docentes. Ao final, os professores apresentaram aos colegas de curso de formação as suas dificuldades e sucesso durante o processo, como forma de reflexão para melhorar a própria atuação em sala de aula. Foram aprovados neste curso de formação os professores que conseguiram elaborar uma reflexão acerca da sua atuação e propor mudanças na postura docente. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir acerca da avaliação do ensino e avaliação da aprendizagem. No caso do aprendizado, a avaliação adotada no curso de formação continuada é considerada uma avaliação formativa. Correto, pessoal. Por quê? Porque ele busca aqui uma atuação do próprio docente, né? Que no caso aqui é o aluno, ele está na qualidade de aluno num curso de formação continuada. Ele busca melhorar, né? Refletir sobre a sua própria atuação. Tá bom? A ideia é justamente essa, reflexão acerca da sua própria atuação. Isto é a avaliação formativa. Vai contribuir para a formação do próprio aluno, tá? Então isso aqui está correto. Bora! Um momento fundamental do processo educacional é a avaliação, que pode oferecer elementos para repensar a própria prática e evidências capazes de acompanhar o processo dos alunos e auxiliá-los em suas necessidades. Com relação à avaliação formativa, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A avaliação configura-se como uma estratégia pedagógica de luta contra o fracasso e as
desigualdades. Tá certo. A avaliação formativa busca isso sim. Tá? Como é que eu vou falar que não busca, né, essa luta contra o fracasso, contra essas desigualdades? A avaliação formativa respeita as individualidades, né? É o top ali das avaliações que nós vimos, né? Tem aquela somativa, a diagnóstica, que vai fazer o diagnóstico, e tem a formativa. Então essa aqui está correta. B. A avaliação propõe um deslocamento da ação do professor para o nível das aprendizagens, de maneiras individualizá-las. Está certo. Vai individualizar esse processo, vai entender o aluno. Está certo. Próximo. A avaliação é uma atividade pontual. Opa, que ocorre no fim do processo educacional? É isso mesmo? A avaliação ocorre só em um momento específico, lá no final do ano? Preocupada só com o resultado? Aí não, aí está falso. Então é verdadeiro, verdadeiro, falso, letra B. Bora. Sobre a avaliação diagnóstica, agora a avaliação diagnóstica. Analisa a afirmativa a seguir. Deve ocorrer antes de uma ação? Sim, sim, porque primeiro a gente não faz um diagnóstico, depois vai haver uma ação docente. Então isso aqui está certo. O diagnóstico é justamente para isso, né? Deve ocorrer antes de uma ação do professor. Primeiro ele faz o diagnóstico. O objetivo é produzir um diagnóstico da situação? Com certeza, né? Avaliação diagnóstica. 3. Identifica as circunstâncias, né? Faz um diagnóstico das circunstâncias que vão demandar uma ação restauradora, uma ação docente para recuperar aquela dificuldade do aluno. Tá correto. Exatamente. Então tá tudo correto. 1, 2 e 3. Gabarito, letra E. Próxima. A avaliação da aprendizagem é uma atividade inerente ao processo educativo e não pode ser praticada isoladamente, sob o risco de perder a sua dimensão pedagógica. Assim, a fim de cumprir a sua dimensão pedagógica, a avaliação apresenta modalidades que estão intimamente relacionadas às suas finalidades. Considerando, olha aí pessoal, as 3 modalidades presentes no processo de ensino-aprendizagem. Olha aí, diagnóstica, formativa e somativa. Estudamos as 3, né? Atente para que se afirma e assinale com V ou F. Então vamos embora. A avaliação formativa auxilia o professor na regulação dos processos de ensino e aprendizagem, informando o que deve ser feito. Com certeza. Ela com certeza auxilia, né, na regulação dos processos, nos ajustes, na reorientação da prática pedagógica. Vocês vão ver muito esse termo. A avaliação formativa ela auxilia na orientação, na reorientação pedagógica do próprio professor. Tá? Então isso aqui está certo. A avaliação diagnóstica precede a ação. Acabamos de ver isso na questão anterior, inclusive, né? Primeiro se faz o diagnóstico, depois a ação. Identificando características dos alunos e conhecimentos prévios. Exatamente. Faz o diagnóstico do aluno, conhecimentos prévios que ele tem. Então, isso aqui está correto. A avaliação formativa é utilizada para uma apresentação final sobre o aluno poder obter em um determinado período. Não. Para uma apresentação final? Não. Única, né? Não, aí não. Falso. Falso. A avaliação diagnóstica leva a processos de exclusão e classificação. Não, isso aí é avaliação somativa. Falso. A avaliação somativa é utilizada ao longo do processo pedagógico para acompanhamento do desenvolvimento do aluno, reorientando a aprendizagem. Não, isso aí é avaliação formativa. Falso também. Então, verdadeiro, verdadeiro, letra D. Tranquilo demais, né? Bora. Considerando os métodos, as estratégias e as concepções de avaliação utilizados no processo de ensino-aprendizagem, julgue o próximo item. A concepção formativa da avaliação considera os erros dos alunos, sim, nós vimos isso, né? Os acertos, como ponto de partida para uma investigação docente. Olha aqui, ó, que orientação pedagógica, que reorientação pedagógica. Está correto. Concepção formativa é exatamente isso aqui. Próxima. No que tange ao papel da avaliação formativa, mais uma questão sobre avaliação formativa, né? É correto afirmar que é conduzida pela equipe pedagógica da escola, sem a interferência do professor, quer dizer, o professor não participa nessa avaliação? Que besteira, né? Que besteira. A participação dos alunos só é considerada
para que eles possam rever seus erros nas provas e nos exames. Só nas provas, só no exame não, ao longo de toda a prática escolar, do ensino-aprendizagem, em várias atividades. Então, não. Tem a função de levantar pequenos diagnósticos dos alunos e suas dificuldades. Pequenos diagnósticos? Não. Contribui para o controle da quantidade de conteúdo ensinado frente aos resultados esperados. Quantidade de conteúdo? Também não. Letra E. Leva em conta o progresso individual do aluno, tá certo? Sua função ativa na própria aprendizagem, também vimos isso. Compreendendo suas possibilidades de aprendizagem. Correto. Isto é avaliação formativa. Gabarito letra E. Considerando que a avaliação existe para que se conheça o que o aluno aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, de modo que seja possível providenciar os meios para que ele aprenda o necessário para continuar os estudos, julgue o próximo item. Vamos lá. A avaliação somativa, que se dá a partir do processo de descrição e julgamento, tem como foco a classificação, dos alunos de acordo com níveis de desempenho pré-estabelecido e geralmente ocorre no final do processo de ensino-aprendizagem. Correto. Isto é avaliação somativa. Tá correto. Correto. Bora. No que se refere ao planejamento do processo de avaliação, assinale a opção correta. A avaliação dos alunos, independentemente de apresentarem ou não necessidades educacionais especiais, deve ser formativa. Aqui está certo, pessoal. Aqui está dizendo o seguinte, não é porque o aluno tem necessidade especial que a minha avaliação vai deixar de ser formativa. Vou passar a fazer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação somativa. Não, continua sendo formativo. Isso aqui está certo. Próximo. Os princípios da avaliação classificatória são os que mais se adequam aos alunos com necessidades especiais. Porque ele tem necessidade especial, vamos fazer classificação? Não. Errado. C. A avaliação processual não se adequa à educação especial. Pessoal, só lembrando que a avaliação processual aqui nós vimos lá no início, é o mesmo que a avaliação formativa, tá? Ela não se adequa à educação especial devido ao fato dos alunos com necessidades educacionais especiais apresentarem comprometimento no seu processo de desenvolvimento. Negativo. Justamente a avaliação formativa processual que vai entender quais são as condições prévias dos alunos e aí vai entender, né, essas condições especiais, como é que ela não se adequa? Besteira, tá errado. D. Para que não se sintam discriminados, o professor deve evitar que os alunos com necessidades educacionais especiais participem dos mesmos processos avaliativos. Não existe isso não. Não existe isso não. Logicamente, o professor deve analisar e avaliar a capacidade do aluno com a necessidade especial. Mas ele não vai fazer as mesmas avaliações, não. Aí ele vai estar discriminando o aluno. Justamente ele vai estar justamente discriminando o aluno com necessidade especial. Ok? Então tá errado. Letra E. A avaliação na educação especial, ela é desnecessária. Mentira. Tem que ter. Por que não vai ter? Uma vez que esses alunos são promovidos automaticamente. Que mentira. Errado. Gabarito, letra A. Bora. O conhecimento geral da aprendizagem adquire características determinadas, segundo as diferenças tipológicas de cada um dos diversos tipos de conteúdo. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente está falando sobre tipos de conteúdo na avaliação. Zabala, tá? A opção que apresenta corretamente as tipologias de conteúdo de aprendizagem que serve para identificar com mais precisão as intenções educativas nós vimos isso, né? Factuais, conceituais, né? Também relacionado com princípios, procedimentais e atitudinais. São as 4. Gabarito, letra C. Não dá para gastar meio segundo com essa questão. Muito tranquilo. Vamos embora. Dentro do ambiente escolar, tá? A avaliação da aprendizagem vem sendo objeto de constantes estudos, com variados enfoques de tratamento abordado em todos os segmentos internos e externos do contexto escolar. Cada uma das atividades ou tarefas que configura os conteúdos de aprendizagem no processo de ensino são referenciais funcionais para avaliar e acompanhar os avanços dos alunos. Segundo Antônio Zabala, então vai falar de tipologia de conteúdo, tá? A avaliação dos conteúdos está conforme a sua tipologia, ou seja, a avaliação dos conteúdos
factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, cada qual com as suas características. E aí vamos lá. Numere os parênteses considerados o seguinte critério. Aí ele quer saber a avaliação conceitual, factual, procedimental e atitudinal. Vamos lá. Conteúdo traduzido em conhecimentos de acontecimentos. Aí você tem que lembrar de fatos, né? Em acontecimentos, em fatos, situações, dados, fenômenos concretos, singulares, idade da pessoa, localização. São os factuais. 2. Nas provas escritas, é conveniente propor problemas e exercícios que não correspondam ao tema que se está trabalhando, incluir problemas anteriores e outros que ainda têm sido trabalhados. Aqui são os conceituais, tá? A ideia não é perguntar na prova o conceito, se ele sabe ou não o conceito, mas sim trabalhar esse conceito, essa construção do conhecimento, relacionar com assuntos anteriores ou mesmo posteriores. Então aqui nós temos o 1. Esses conteúdos implicam saber fazer e o saber fazer, pronto, já respondeu aqui, né? Procedimentais, não é isso? Sobre o domínio deste saber fazer, só pode ser verificado em aplicação desse conteúdo, na prática, né? Procedimental, número 3. Por fim, fonte da informação para conhecer os avanços na aprendizagem desses conteúdos é a observação sistemática de opiniões, atuações, atitudes, né? Atividades grupais, debates, atividades esportivas. A gente está falando dos conteúdos atitudinais. Número 4. Então ficou 2, 1, 3, 4. Letra B, né? B. Deixa eu botar mais. Letra B. Pronto. Bora. No que se refere à avaliação da aprendizagem, biologia, julgue o item a seguir. A utilização de provas constituídas por questões avaliativas com atribuição de notas para avaliação individual do aprendizado é uma prática rotineira que estimula os estudantes a estudarem o conteúdo sem se preocupar com a questão de obter a menção satisfatória? Claro que não, né, minha gente? Claro que não. Essa metodologia de avaliar, né, onde o aluno é estimulado a estudar o conteúdo sem se preocupar com a menção satisfatória, sem se preocupar com a nota, é justamente o contrário desta avaliação baseada em nota. Tá? Nesta avaliação, né, onde o foco é a atribuição de notas, o aluno deixa de se preocupar em aprender o conteúdo e passa a se preocupar com obter o aprovado ou não aprovado, a menção satisfatória. Ok? Então isso aqui está errado. Próxima. Com relação à avaliação, julgue o item que se segue. A avaliação, procedimento mediante ao qual se diagnostica o nível de desenvolvimento das habilidades e das competências dos educandos, gera subsídios para a tomada de decisões dos professores e contribui para a construção do conhecimento dos alunos. Está certo, minha gente. A avaliação é para isso. Serve para diagnosticar as dificuldades dos alunos e contribui para a tomada de decisão dos professores, que vai reorientar sua prática e contribui também para a construção de conhecimento desses alunos. Tudo perfeito. O gabarito é certo. O ato de avaliar está presente em todos os momentos da vida humana. No entanto, a avaliação só encontra sentido no processo amplo de educação quando é pensada, planejada e executada com o objetivo de auxiliar os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem a aprender mais e melhor, a reorientar seus caminhos, suas formas de estudar e lidar com os conhecimentos. Em relação ao processo de avaliação, analise as afirmativas abaixo, identificando V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas. Vamos lá. O processo de avaliação da aprendizagem tem de refletir não apenas o exame dos conteúdos trabalhados, mas aspectos mais abrangentes, ligados à formação do próprio cidadão. Correto. Verdadeiro. Vou botar o V aqui. Verdadeiro. A avaliação se transforma em dinâmica que orienta a prática, percorrendo como fio condutor e propulsor dos momentos de interação entre os envolvidos no ato de ensinar. Exatamente, a avaliação orienta inclusive a própria prática do professor. Verdadeiro. A avaliação implica a existência de um processo anterior, de um produto, um resultado que dialeticamente encaminha a pessoa para novos procedimentos. Está certo. Pressupõe a existência de um processo anterior, um diagnóstico disso, tá?
um resultado que vai encaminhar a pessoa ou o indivíduo para novos conhecimentos, novos procedimentos. Isso aqui também está correto. Tá? E aí, por fim, a avaliação do bom profissional independe das condições e dos critérios específicos que transcendem o próprio julgamento da pessoa envolvida. Independe de condições, de critérios específicos, que vai além do julgamento do próprio professor? Não, claro que não. Depende sim. Tem que levar em consideração algo que vai além do julgamento do próprio professor, mas sim o contexto social, os objetivos da própria educação. Então isso aqui está falso. Não depende de coisa nenhuma. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso. B. Opa. Deixa eu acertar aqui. Pronto. B. Última questão da aula. Bora! Quanto ao processo de avaliação escolar, em suas implicações, assinale a alternativa incorreta. Ele quer errada, vamos destacar aqui para a gente não marcar a correta. Né? Vamos embora. Sobre a avaliação, vamos lá. Não se dá no vazio conceitual, mas por um modelo teórico de mundo, de sociedade, de educação e de homem. Exato, a avaliação não pode ser num vazio conceitual. Tá certo. B. Contribui para o processo de ensino-aprendizagem, com certeza. Quando o professor incorpora uma prática mais livre de instrumentos formais. É verdade, né? Menos formalismo. Embora estes não possam ser eliminados, com certeza. Tudo certo. Compreende o conhecimento apenas como algo quantificável. Não, né? Que envolve um processo de medir e classificar por meio de notas. Não, pessoal. Isto é o incorreto. Nada disso. Mentira. Manda para casa, está errado. Esta é a incorreta. Letra C. D. É um processo abrangente da existência humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, e possibilitar uma tomada de decisão do professor. Com certeza está correto. Gabarito, então, é incorreta. Letra C. Ok? Ficamos por aqui, pessoal. Terminamos mais uma aula. Tá certo? Espero que tenha sido bem tranquilo para vocês. Qualquer dúvida, vamos correndo lá para o nosso fórum. Só perguntar lá. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.